Bom dia a todos e a todas. É para mim também uma grande satisfação e uma honra participar desse seminário tão importante, nesse momento tão delicado e crucial da vida nacional para o direito do trabalho e para a nossa justiça do trabalho. E, desde logo, quero também me congratular com o nosso caro colega, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, também com a ministra Cátia Magalhães Arruda, pela organização desse evento tão relevante e que nos permite examinar questões tão importantes, tão cruciais para a aplicação da denominada reforma trabalhista. Então, dando as nossas boas-vindas e com muito prazer, passo a palavra ao professor Dr. Jorge Abud para a sua conferência. Bom, bom dia a todos e a todas. Dizer que é uma satisfação, é uma honra participar de um seminário desse nível. Então, queria começar agradecendo ao ministro Luiz Felipe Vieira de Mello pelo convite, por dar a oportunidade de, humildemente, trazer algo daquilo que eu pesquiso para contribuir para uma área tão importante para o Brasil, que é o direito do trabalho. Então, sintam-se todos cumprimentados na figura do ministro. Está ao lado do ministro José Roberto, uma satisfação. E agradecer a todos os presentes, porque a gente sabe da dificuldade que particularmente se tornou o dia de hoje, então todos vocês estarem aqui tem um valor muito importante. E eu, particularmente, segunda-feira estive num congresso lá no STJ, e eu fiquei muito feliz com esse convite, porque a área trabalhista não é uma área que eu atuo. O contato que eu tenho com o direito do trabalho é aquilo em que ele tange o direito constitucional. Então, eu fico muito feliz de ver uma escola da magistratura, junto com o Tribunal Superior, organizar um evento em que a temática não é uma temática puramente dogmática da análise legislativa, é um tema amplamente teórico. Isso faz a gente voltar a ter esperança que a academia pode dialogar de forma sadia com os tribunais. Então, a escolha do tema e a organização, enfim, é um privilégio estar aqui e sempre que eu puder ajudar, estarei à disposição. Como eu pensei, e eu vou tentar ser mais breve do que eu havia pensado no início, porque eu já sei do horário, né? O pessoal tem aí um almoço. Eu não posso falar de direito constitucional e provocar uma inconstitucionalidade, atrasando o almoço de todos vocês aí para um horário, vamos dizer assim, para uma jornada de mais de 8 horas ininterruptas. Como que eu pensei em organizar que talvez eu contribuísse bem para o debate? Eu gostaria de fazer um breve resumo de um tema que eu tenho pesquisado, que é a posição do judiciário, principalmente nos Estados Unidos. Tem um debate muito rico sobre grandes defensores de uma limitação muito forte e grandes defensores de uma atuação forte do judiciário. Explicar alguns autores rapidamente, e a nomenclatura dos autores é mais para demonstrar a riqueza, não por uma questão de erudição, e aí fazer essa importação para uma democracia frágil, como é a brasileira, e vou explicar o conceito de democracia frágil, que não é um conceito meu, é o conceito de um professor americano chamado Samuel Isaac Aroff, e explicar a importância da justiça do trabalho nessa perspectiva. E, enfim, eu acho que muito que se fala no Brasil, a gente às vezes não leva em contexto a realidade social nossa, do ponto de vista doutrinário. Eu gostaria de importar essa discussão para cá, para a gente fazer a nossa adequação. Nos Estados Unidos, você vê muito um grande debate, para resumi-lo num ponto, né? Você tem os favoráveis a uma ideia de judicial review e os contrários a uma ideia de judicial review. Judicial review aqui entendida como, basicamente, o judiciário podendo agir no controle dos atos do executivo e do legislativo, quando contrários às regras do jogo, regras legais superiores ou, principalmente, às regras constitucionais, né? E aí, no final do século XX, se experimentou uma renovação de novos professores e novos teóricos contrários a essa ideia de judicial review. E vou explicar alguns deles e falar do contraponto, que eu acho que isso é importante para a gente ambientar a nossa discussão. Eu selecionei 3. A escolha foi mais pela importância do nível de citações que eles têm. No livro que eu pesquiso, eu trato até de outros autores, mas começando por um chamado Larry Kramer. Larry Kramer escreve uma coisa chamada constitucionalismo popular. Larry Kramer diz assim: membros do judiciário, como eles não pertencem à camada do povo, são membros, vamos dizer assim, ele diz a nomenclatura deles, são membros provenientes daquilo que seria uma parcela mais elitizada da sociedade,
eles não sabem o que pensa a população. Logo, quando o judiciário exerce judicial review e controla atos do legislativo e do executivo, na opinião de Cramer, ele troca aquilo que seria a vontade do povo soberano por uma vontade de uma pequena elite, que seria composta pelo judiciário. Então, Cramer diz, o judiciário não deveria fazer judicial review. Ou, no mínimo, todas as decisões dadas, inclusive pela Suprema Corte, deveriam ser submetidas ao escrutínio popular. E ele desenvolve com o constitucionalismo popular dele uma visão bastante radical nesse aspecto de controle da judicial review. Eu vou falar os contrários, depois eu falo os favoráveis. Quem já conhece meus livros, sabe que eu sou favorável à ideia de judicial review, e vou explicar por quê. O segundo autor, esse já tem, vamos dizer assim, ele tem uma teoria de direito constitucional bem mais sofisticada, é o Mark Tushnet. Mark Tushnet, ele diz assim, nada na Constituição americana autoriza que a gente defenda a judicial review pura e simplesmente. Aí ele diz, tanto é que a judicial review americana ela vem se desenvolvendo a partir do Marbury versus Madison. Não está escrito, ou seja, não há como identificar, na vontade dos fundadores da nação, uma autorização para que o judiciário se sobreponha à escolha política dos demais poderes. E Mark Tushnet ele vai dizer que esse modelo, que ele chama, que é o americano, de judicial review forte, é um modelo perigoso, porque pode substituir a vontade da nação por uma vontade particularizada de alguns atores do judiciário. E aí, de novo, ele cai no argumento da vontade do povo por uma visão elitizada. E aí, Tushnet ele gosta muito do modelo canadense de controle de constitucionalidade, que ele apelida de um modelo soft judicial review, um modelo suave. Por que é suave? Porque, apesar de haver judicial review, o sistema canadense ele prevê uma figura chamada override, legislative override, que é a possibilidade do legislativo tornar sem eficácia, em algumas hipóteses, o controle de constitucionalidade feito pela Suprema Corte, inclusive. Raramente foi usado esse instituto. Ele quase foi usado 2 vezes. Só que Tushnet diz, não obstante ele não ser utilizado, o fato dele existir criou um ambiente no Canadá, diferentemente do americano, em que, ao haver um controle forte do judiciário face ao legislativo, eles dialogam antes de exercer o ato, para não correr o risco de ter uma deseficácia posterior. Então, ele criou-se um ambiente de diálogo institucional que, na opinião de Tushnet, seria muito mais produtivo se ele fosse importado em algum momento para os Estados Unidos. Né? Então, ele é contrário, numa visão mais moderada que Cramer, porque ele é favorável a essa ideia, um constitucionalismo mais, com uma judicial review, com uma revisão judicial, um controle de fluxo de constitucionalidade mais suave. E aí, também extremamente recente, tem um autor, esse é um autor, ele é um autor muito sofisticado, um grande autor, eu gosto de muita coisa dele, é o Jeremy Waldron. Talvez Jeremy Waldron tenha feito a crítica, na minha opinião, mais sofisticada, mais complexa e mais difícil de ser enfrentada à judicial review. Ou seja, quem ainda vai defender judicial review, e no meu caso, eu defendo, tem que enfrentar os argumentos de Waldron. São argumentos muito bem colocados. Waldron tem uma visão ainda mais moderada que a do Tushnet em algum aspecto, porque, primeiro, o Waldron ele aceita judicial review contra atos do Executivo, que o Judiciário revise atos do Executivo, ele não vê grandes problemas nesse aspecto. Mas Waldron diz, é um problema para a democracia quando o Judiciário revisa atos do Legislativo. E ele vai dizer por quê? Porque, na experiência dele, não há nenhuma garantia que é melhor para a democracia que leis aprovadas por um parlamento eleito sejam substituídas pela vontade de um julgador ou de um tribunal. E mais, Waldron diz que, na experiência dele, ao olhar principalmente para o sistema americano, ele vê que há um problema crônico que foi criado pela Judicial Review na análise dele. Qual que é o problema crônico que o Waldron aponta? Ele diz assim, historicamente, quando eu vejo as decisões do Judiciário controlando as leis do parlamento, eu vejo decisões que simplesmente, moralmente não concordavam com a lei e faziam valer a moral do juiz, do julgador, face à instituição parlamento que produziu a lei. Então, o Waldron, uma das teses principais dele é essa. Não pode, numa democracia, o judiciário usar argumentos de princípio, argumentos vagos, para derrubar o direito posto pela lei por argumentos morais. Aí é onde ele começa um debate, que talvez seja um dos debates mais ricos dos últimos anos nos Estados Unidos, e Dworkin morreu debatendo com o Waldron, eu gosto muito de Dworkin. Dworkin dizia para o Waldron assim, eu concordo com você no primeiro ponto. Ele dizia, Waldron, eu concordo que juízes não poderiam derrubar leis aprovadas por uma maioria democraticamente eleita a partir de argumentos morais.
argumentos do que eu acho mais correto, o que eu acho melhor, acho mais produtivo que fosse assim, ou acho mais justo que fosse assim. Mas juízes, por argumentos de princípio jurídico, podem, na verdade, devem tornar sem efeito uma lei quando ela atinge direitos fundamentais ou princípios constitucionais oriundos do pacto civilizatório. O Waldron dizia para Dworkin, não dá. Eu analisei as decisões, e ele continua dizendo, o Waldron está vivo e produtivo, ele diz assim, é impossível, pelo direito, juízes usarem argumentos de princípios constitucionais e não decidirem moralmente. O Waldron, ele tem um aspecto, vamos dizer assim, meio fatalista. Ele acredita que é impossível teorizar para fazer juízes decidirem melhor. Dworkin gastou boa parte da obra dele para tentar demonstrar que, sim, é possível criar uma teoria da decisão, e aí ele cria a teoria da resposta correta, o argumento objetivo da moral. Tem várias teorias do Dworkin, e não só do Dworkin, eu estou dizendo desses dois porque são os autores que debateram. E ele diz assim, é possível acreditar que juízes podem decidir bem. Eu, particularmente, eu sou adepto, seja na vertente alemã, seja na vertente americana, de teoria da decisão. Eu acho que, sim, é possível produzir decisões qualitativamente cada vez melhores para se proteger a ideia de judicial review. Mas, na medida que foram produzindo esses artigos e esses argumentos de against judicial review, começou-se a rebater o outro lado. Então, tem vários autores, mas dois primeiros autores que escreveram juntos, que é o Alexander e o Solon, eles fizeram uma crítica assim, muito contundente à ideia de constitucionalismo popular. Eles diziam assim, bom, se o que tem que prevalecer é sempre a vontade do povo, se isso for levado ao pé da letra, como os defensores do constitucionalismo popular fazem, no sentido de, senão a vontade do povo será substituída pela vontade elitizada do judiciário, então, qual que é o limite para uma atuação do executivo e do legislativo? Se ele foi simplesmente democraticamente eleito, a partir daí ele tem uma carta branca para agir como ele quer. Ele faz essa primeira crítica. Ele mais dois, e eles estão falando dos Estados Unidos, hein? Nenhum desses está olhando para o Brasil até agora. Por isso que eu falei da importância de a gente fazer a nossa importação depois. E eles dizem mais, olhando para os Estados Unidos. Uma sociedade heterogênea, como é a norte-americana, para decidir um tema jurídico complexo, como é que é possível vocalizar qual é a vontade da população? O que é a vontade do povo? E aí eles vão dizer, e todos os outros que eu vou mencionar também, é muito pouco democrático um judiciário que julga pela vontade popular. E eles fazem essa primeira crítica. Chemerinsky, que também é um constitucionalista americano, ele vai dizer assim, olha, e mais, simplesmente afirmar que o judiciário não teria uma legitimidade para desficar os atos do legislativo e do executivo porque ele não é eleito, você tem um segundo problema. Aí ele começa a dar vários exemplos. Historicamente, e cotidianamente, e sempre, obviamente, olhando o ambiente americano, ele diz, várias políticas públicas do executivo que te atingem dia a dia, de uma forma intensa, são dadas por pessoas que não foram eleitas. Se a gente fosse pegar aqui, por exemplo, no Brasil, o presidente do Banco Central não é eleito, agências reguladoras não são eleitas, e elas fazem política que atinge nosso dia a dia na vida. E ninguém contesta a legitimidade desse ato pelo simples fato de não ter havido uma eleição direta por parte deles. Então, esse é o argumento que eles refutariam também. E aí, talvez, hoje, um dos 3 maiores constitucionalistas americanos é o que mais se dedica a esse debate, que é o Lawrence Tribe. O Tribe ele diz assim, não aceitar a judicial review tem uma implicação direta, imediata, que é o quê? A Constituição não tem força normativa. Então, ele diz assim, quem for contrário totalmente à ideia de judicial review, ele tem que assumir esse ônus desse argumento. Porque se você não permite que o judiciário controle atos do legislativo e do executivo a posteriori, de certa forma, a Constituição não tem força normativa. Porque você não tem uma instância de controle dos demais poderes naquilo que seria posterior. E Tribe ele continua dizendo assim, e aí ele pega os argumentos de vários desses autores e diz assim, na verdade, a pretexto de criticarem judicial review, vocês estão criticando, na verdade, uma postura ideológica que vocês não concordaram. Porque vocês poderiam simplesmente fazer uma crítica, tal qual o Dworkin faz, de criticar o uso errado da judicial review, o uso errado de um controle de constitucionalidade. Mas, a pretexto de fazer essa crítica, vocês querem acabar com o mecanismo em si. E querer acabar com o mecanismo em si
é uma postura ideológica muito problemática numa democracia. Isso, na minha opinião, tem um paralelo muito grande quando a gente vai falar de reforma trabalhista e a atuação do judiciário face a ela. E o Richard Fallon, que, inclusive, o livro dele saiu mês passado, que é Direito e Democracia, né? Direito e Legitimidade, perdão, na Suprema Corte Americana. Ele também é um defensor da Judicial Review e vai dizer assim que, na verdade, ele não entende os argumentos contrários a uma ideia de Judicial Review, porque qual que é o problema do ponto de vista democrático quando você fala de uma sociedade contemporânea que privilegia, tal qual o ministro acabou de falar, direitos fundamentais? Qual que é o problema do ponto de vista democrático você ter, além do legislativo, o judiciário como defensor e protetor desses direitos? Por que isso é um problema em si? Por que a gente não pode criar mecanismos de contingenciamento no embate entre judiciário e legislativo sem acabar com a Judicial Review ou essa possibilidade do judiciário agir como controlador dos atos? E aí, mais uma coisa, o Waldron, isso muita gente que defende, vamos dizer assim, o não controle pelo judiciário aqui no Brasil, não menciona. O Waldron ele diz assim, o Waldron está pensando principalmente na sociedade inglesa, que ele fala que funciona muito bem sem o Judicial Review forte. O Waldron diz assim, minha tese só faz sentido numa sociedade homogênea, em que a sociedade civil seja bem organizada, os partidos não sejam fisiológicos e haja instituições altamente fortes. Só por isso, essa discussão para o Brasil, ela já seria problemática. E, dois, fato é que, diferentemente do contexto em que eles debatem, a Constituição Democrática de 88, que é a brasileira, ela estabelece claramente o papel do judiciário, dando para ele, judiciário, toda a prerrogativa de realização de controle difuso de constitucionalidade, judicial review. Então, é esse judiciário brasileiro que a gente tem uma Constituição que deu para ele o controle de constitucionalidade, juntamente com uma sociedade altamente fragilizada como é a brasileira, que eu vou tentar explicar mais ou menos qual seria, vamos dizer assim, a posição do judiciário aqui e como ele poderia repercutir na esfera trabalhista. Eu seleciono, para fins de pesquisa, dois autores que eu gosto muito de como eles olham para as democracias latino-americanas. Um é de 91, em que foi feita a análise, é do Guilherme O'Donnell, e o outro é de 2015, que é do Isaac Aroff, que eu falei. Guilherme O'Donnell, ele fala de uma nomenclatura, ele chama de democracias delegativas, que seriam as democracias latino-americanas. E o Isaac Aroff, na tese dele, ele chama de democracias frágeis. Então, é interessante ver como há muito ponto de contato entre uma análise feita em 91 e uma análise feita em 2015. A diferença é que a de 2015, a Isaac Aroff, a tese dele é tentar demonstrar a importância do judiciário numa democracia frágil. Mas, basicamente, como que o O'Donnell enxerga a democracia delegativa, que é a brasileira e as latino-americanas em geral, quando ele analisou em 91? Ele dizia, bom, uma democracia delegativa, ela é, em regra, uma democracia que sai de um período de exceção. Ela é uma democracia em que... Por que ela é delegativa? Porque a sociedade civil, democraticamente, só age no momento da eleição, ou seja, votar é praticamente o único ato democrático que a sociedade civil exerce. Democracias delegativas têm partidos muito fracos, partidos no sentido de identificar alguma defesa ideológica em relação a eles, e mais, são democracias muito personalistas. Vale muito mais a personagem, ou seja, são democracias, ele usa a expressão, populistas, muitas vezes, do que o partido ou alguma coisa. E ele fala do exemplo dos Estados Unidos, que, querendo ou não, você sabe quais são pautas democráticas dos democratas, quais são as pautas dos republicanos. Aqui no Brasil, ele dizia, na América Latina em geral, você não identifica pautas de partido e você identifica a força eleitoral não é do partido, é muito mais de determinadas figuras, né, populistas, e ele estava falando isso na década de 91. Então, basicamente, o que era a democracia delegativa? Instituições fracas, em que o poder se renovava por eleições periódicas, mas a institucionalização da democracia não existia. Ou seja, as instituições do Estado não tinham uma tradição democrática arraigada. E mais, a sociedade civil era uma sociedade não organizada, uma sociedade altamente fragilizada. Isaac Aroff vem em 2015 e faz uma análise do que seria o conceito dele de democracias frágeis. E ele analisa África do Sul, Colômbia, Brasil, Argentina. Ele vai mencionando várias delas e como elas funcionaram.
Ele começa dizendo assim, democracia frágil, e você vê que tem muita coisa muito parecida com o O'Donnell, apesar de eles não se citarem. A democracia frágil ela é caracterizada, ele começa pelos 3 Cs: coleguismo, clientelismo e corrupção. É uma característica muito frequente em democracias frágeis. Ele diz, democracias frágeis elas também são caracterizadas por partidos muito fracos. E a tese-chave dele é, democracias frágeis são atormentadas por instituições fracas. Não há instituições tradicionalmente fortes numa democracia frágil. E elas atormentam essa democracia o tempo todo, porque as instituições não têm força por si só. E aí ele começa a dizer um ponto-chave de uma democracia frágil. Como as instituições são fracas, não há um elemento fundamental de democracia, que ele diz e vários outros autores dizem, que é o accountability, que é o dever de prestar contas para aquele que exerce o poder e por que ele exerce o poder. Ele pega esse contexto e começa a tentar explicar qual que seria a função do judiciário numa democracia frágil. E ele dá os exemplos principalmente da Colômbia e da África do Sul, em que ele diz que, bem ou mal, o judiciário funcionou como um garantidor, como um fiador dessa democracia frágil. Ele diz assim, quando você pensa em uma democracia frágil, ou ele diz, quando você pensa numa democracia, o que seria uma democracia? Democracia seria um processo que não é criado em gabinete, é um processo histórico, altamente complexo. Por quê? Porque uma democracia, necessariamente, ela tem que unir soberania popular, instituições de Estado, sociedade civil e manutenção da liberdade do cidadão. Não é fácil criar um processo em que eu consiga fazer essas 4 coisas. Tanto que Isaac Erov diz, eleição não caracteriza a democracia. Eleição é o produto final de uma democracia, mas não a democracia em si. Por isso que ele diz, eleições acontecem em democracias frágeis, mas elas continuam sendo frágeis. Aí aparece a figura do judiciário, porque ele diz, quando você não pensa numa democracia forte, você pensa numa frágil, há um paradoxo que não está arraigado na sociedade. Qual que é o paradoxo? Os atores que disputam o poder político, eles têm que, porque eles disputam, eles são, vamos dizer assim, opositores, então eles discordam de uma pauta política, por isso que eles se opõem e vão para o pleito, só que, para poderem divergir, eles têm que concordar com as regras do jogo postas. Porque por que eu, como agente político, aceito me submeter à Constituição e às regras do jogo e concorrer a uma eleição? Porque, numa democracia, eu tenho que ter a certeza que, além daquelas 4 coisas que têm que estar unidas, eu tenho que ter a certeza que, hoje, perdedor, pelas mesmas regras do jogo, amanhã eu posso me tornar vencedor. Se eu não cristalizo isso numa sociedade, tanto é que o que caracteriza democracias frágeis? São rupturas institucionais que acontecem o tempo todo. O que caracteriza uma democracia forte? É uma alternância de poder. Se você pegar o Brasil, é de 88 para cá que a gente... É muito pouco tempo. E eu falo do exemplo da Argentina. Então, por que a gente pegar um exemplo recente, na Venezuela é muito complicado falar de eleição, participação democrática. Por que a oposição muitas vezes não vai participar? Porque você tem um problema. Porque eu não tenho uma concordância de que, independentemente de qual for o resultado, a outra parte aceite e me entregue o poder. E eu não tenho instituições que garantam isso. Então, Isaac Erov, ele analisa várias decisões das democracias frágeis e ele diz assim, numa democracia frágil é fundamental um judiciário com judicial review, porque o judiciário é o fiel da balança. O judiciário, historicamente, em democracias frágeis, ele dá os exemplos, atuou de forma a garantir que as regras do jogo fossem respeitadas. Então, como a sociedade não tem arraigada nela, cristalizada nas instituições, o fato de que eu, perdedor hoje, amanhã posso ser o vencedor, como que eu me submeteria ao resultado de perda de uma eleição? O judiciário seria o fiel cumpridor dessas regras. Então, numa democracia frágil, o judiciário ele tem um papel fundamental que é uma tarefa difícil de desempenhar, que numa democracia solidificada ele não precisa exercer. Então, ou seja, ele é o primeiro garantidor, vamos dizer assim, institucional de manutenção e respeito das regras do jogo. E não dá para pedir isso, e isso é fundamental para uma democracia frágil, ela precisa do judiciário podendo fazer isso. E aqui a gente sabe o que a justiça eleitoral vai passar, todas as dificuldades que ela vai ter. Então, a gente precisa de um judiciário exercendo esse papel numa democracia frágil, e não dá para fazer isso sem uma ideia, sem uma possibilidade de judicial review. E mais, o judiciário, além de ser o garantidor das regras do jogo, o que os constitucionalistas contemporâneos apontam para um judiciário
seja numa democracia forte, seja numa democracia frágil como é a brasileira. O judiciário é a instância de manutenção daquele mínimo de conquista do processo civilizatório. O que é um mínimo de conquista do processo civilizatório? A conquista de direitos fundamentais. O que é um direito fundamental, seja trabalhista, seja penal? Porque o direito fundamental ele é constitucional, ele é institucional, ele é histórico, ele pertence a um processo civilizatório de uma determinada comunidade política. O que é em comum a todo direito fundamental é o fato de ele ser um trunfo contra a maioria. Ou seja, naquilo que é um direito fundamental, a eficácia vertical e horizontal não só o Estado o respeita, mas a sociedade, ainda que maiorias ocasionais se formem, elas são obrigadas a respeitar meu direito fundamental. Um determinado fulano foi acusado de um crime muito grave, vamos linchá-los. Não, mas a maioria quer. Mas a maioria não pode linchá-lo. Por que ela não pode linchá-lo? Porque tem um direito fundamental devido ao processo legal, que, se for descumprido por todos, vai ter que ser assegurado, em última instância, pelo judiciário, que, numa democracia, inclusive na frágil, é a única instância de poder que tem legitimidade para agir contra-majoritariamente. Porque ela afasta a maioria, afasta o outro poder para se aproximar da Constituição. E isso é imprescindível em qualquer regime democrático. Mesmo quando você imagina regimes democráticos como a Inglaterra, há exemplos em que a maioria violou direitos da minoria. O que dizer, então, de uma sociedade frágil como é a brasileira? E só um detalhe, quando eu digo sociedade civil não organizada, não é, às vezes, muitas vezes, é um conceito, não é simplesmente, mas é uma sociedade letrada ou não letrada. Não é o fato da pessoa, de uma sociedade civil que leu vários livros clássicos de política, não. Sociedade civil organizada, forte, é uma sociedade civil que não precisa se preocupar com o mínimo para sobreviver. É uma sociedade não exposta, uma sociedade não dominada por qualquer coisa. É esse o conceito que eu estou usando e que eu utilizo aqui. Por isso que, quando eu falo sociedade civil brasileira é altamente fragilizada, não é necessariamente... Óbvio que muita gente da sociedade civil tem autoconhecimento, mas, digo, no geral, é uma sociedade que está preocupada com o mínimo de sobrevivência, com o mínimo existencial. Então, é uma sociedade que não tem como você exigir dela participação política ou uma visão de cobrança melhor. Então, daí a questão ligada aos poderes. E como então, como entraria essa segunda, além da atuação contra-majoritária, de ser o garantidor, o fiel das regras do jogo, o que mais o judiciário, numa democracia frágil, ele faz? O judiciário ele assegura a dimensão da dignidade humana. E aqui, infelizmente, a dignidade humana é uma coisa tão importante e muitas vezes, ela acaba sendo banalizada. A gente, às vezes, usa ela como argumento para muita coisa e a gente perde a real dimensão dela. Uma sociedade democrática só tem democracia hoje, como a gente concebe hoje, se a gente imaginar a questão da dignidade. Para ser bem didático e não extrapolar muito meu tempo, você tem duas formas de enxergar um regime democrático, bem grosseiramente. Você tem uma democracia por maioria, em que todas as decisões são feitas pela maioria, e isso pode ser problemático muitas vezes. E você tem uma expressão do Dworkin, que eu gosto muito, no livro que eu acho sensacional, que é Is Democracy Possible Here?, que é a democracia em parceria, ou Partnership Democracy, que ele diz assim, é uma democracia em que cada indivíduo tem que se sentir sócio o tempo todo do poder público. Ou seja, eu, como indivíduo, tenho que sentir que essa democracia, apesar dela ter regras de maioria, eu, como indivíduo, isoladamente, sou parceiro integral do mesmo projeto democrático. E como que isso é feito? Assegurando a dignidade humana. Mas o que seria essa dignidade humana para a gente não se perder em várias divagações? Ela, basicamente, poderia ser dita assim, e aqui a função do judiciário é fundamental. O que seria dignidade humana? Num grupo, para também tentar ser didático, assim, a gente poderia ter, naquilo que eu escolho como seria um conceito de boa vida, eu tenho escolhas morais e escolhas éticas. Na nomenclatura que eu estou utilizando, que seria uma tradução do inglês, moral seria aquilo que é intersubjetivo, como eu vivo bem na minha relação com os demais membros da comunidade. Afinal, estamos condenados a viver juntos, não dá para viver sozinho. Então, temos que estabelecer padrões morais para vivermos cada vez melhor. Então, a moral é intersubjetiva, como eu vivo com os outros. A ética seriam as escolhas de caráter moral que dizem respeito ao meu conceito de vida boa, ou como eu busco minha felicidade. Então, regras morais, como eu vou me comportar no trânsito,
como eu vou me comportar em lugares públicos, o que eu posso, o que eu não posso fazer, é natural e é praticamente consequência da vida que o Estado vai regulamentar e não há nenhum problema nisso. Então, escolhas morais fatalmente serão impostas a mim por um legislativo democraticamente eleito. Agora, escolhas éticas, qual religião eu quero ter, que profissão eu devo escolher, com quem eu quero casar, como eu quero viver, escolhas éticas numa democracia elas não podem ser impostas por nenhum poder. E, muitas vezes, maiorias tentam impor escolhas éticas para o indivíduo. E, várias vezes, maiorias conseguem capturar um parlamento, momentaneamente, e produzir legislações que capturam o espaço ético das outras pessoas. E, quando você captura o espaço ético das outras pessoas, você captura o espaço deles, quando você captura o espaço ético deles, você captura o espaço em que eles poderiam buscar felicidade. Você tira, vamos dizer assim, boa vida ou felicidade dessas pessoas. E aqui o judiciário entra com um papel-chave. A democracia em parceria, ela necessariamente só vai existir se eu tiver um espaço de controle de maioria. Essa maioria ela pode se dar por uma manifestação do executivo ou do legislativo. Se eu não tiver um espaço de controle da maioria, que é exercido pelo judiciário, dificilmente eu poderei falar de democracia em parceria e dificilmente eu poderei falar para valer de dignidade da pessoa humana. Enfim, a minha ideia era tentar demonstrar a importância do judiciário nessa democracia frágil como um instrumento garantidor de direitos fundamentais, regras do jogo democrático, accountability e dignidade humana. E no direito trabalhista é fundamental. Desde quando eu escrevi meu mestrado, eu advogo a tese. E, às vezes, eu vejo umas decisões que eu acho tão absurdas do judiciário, aí eu falo, será que eu vou... Mas eu acredito realmente nisso. Eu defendo a ideia de judicial review, ou controle difuso de constitucionalidade, como um direito fundamental. Por uma simples razão. Eu sou germanófilo, eu adoro o direito alemão, mas, como a Constituição também prevê o controle abstrato, ele está lá, existe. Só que, principalmente em sociedades altamente heterogêneas, como é a brasileira, eu acho o controle judicial mais democrático, mais íntegro do ponto de vista de integridade e coerência, é o difuso. Porque é onde ele vai olhar a particularidade do caso concreto. Então, o controle difuso de constitucionalidade ele é um direito fundamental. Se a gente imaginar a sociedade brasileira, no Pacto de 88, ela estabeleceu direitos sociais trabalhistas, que são direitos fundamentais, estão previstos na regra constitucional. E foi opção constituinte estabelecer uma justiça especializada para esses direitos. E a Justiça do Trabalho, pelo menos eu enxergo ela como constitucionalista, não como especialista na área, ela é o ramo do judiciário cuja função principal é a proteção e manutenção dessa conquista civilizatória, que são direitos fundamentais trabalhistas. Não que eu estou dizendo que toda reforma trabalhista é inconstitucional, não é nada disso, mas naquilo que é essencial, ou naquilo em que reformas trabalhistas, ou qualquer legislação, ou políticas públicas do Executivo, ajam de maneira contrária a direitos fundamentais, conquistadas nesse pacto civilizatório, é onde o judiciário trabalhista deve agir contramajoritariamente. Ainda que, isso eu já escrevi, então, ainda que o Supremo Tribunal Federal não declare em abstrato a inconstitucionalidade de pontos da reforma trabalhista, isso em nada impede que, mediante técnicas de interpretação conforme a Constituição ou de arguição de nulidade sem redução de texto, faça o caso concreto, vislumbrada a inconstitucionalidade, seja afastado. Por isso que eu digo que o controle difuso de constitucionalidade ele é um direito fundamental. Porque o devido processo legal, o meu direito fundamental à Constituição, em abstrato, o respeito dele é uma coisa, mas é na prática que ele vai se manifestar para proteger ou não o meu direito. Então, de repente, uma regra que, em abstrato, ou seja, para a maior parte dos casos ela é constitucional, numa particularidade de um caso concreto, ela se torna inconstitucional. Desde os exemplos mais banais até exemplos mais sofisticados. Por isso que os alemães, que têm um controle de constitucionalidade altamente sofisticado, eles desenvolveram as técnicas interpretativas. Porque o texto é constitucional, mas variantes de sentido a ele dadas se tornaram inconstitucionais no tempo. Então, em abstrato, ele é constitucional, mas aplicado naquele caso... Então, a lei é X, ela dá interpretações X1, X2, X3. A X3 é inconstitucional para aquele caso concreto. Ela vai ser afastada por arguições de nulidade sem redução de texto. Enfim, então, essas técnicas são fundamentais para o judiciário trabalhista agir dessa forma. E eu encerro minha fala
dizendo, tem um conto que eu uso para outra finalidade, mas acho que ele cabe aqui. Tem um conto que eu gosto muito do Kafka, gosto muito de Kafka, é o chamado Diante da Lei. Esse conto, eu acho que ele diz muita coisa sobre o judiciário no século XX, né, sobre uma crítica, né, a uma postura judicialista no século XX, eu acho importante. Narra a história que o camponês foi lesado e, ao ser lesado, ele falou, bom, fui lesado injustamente, eu, camponês, fui lesado, vou procurar a lei para reparar o meu direito. E aí, naquele jeito kafkaniano, né, metáfora atrás de metáfora, dizem para ele, olha, a lei que vai te salvar, ela está ali, atrás daquela porta. Aí ele bate na porta da lei, por isso que chama Diante da Lei. Ele bate na porta da lei, aparece um guarda. E diz assim, olha, eu sou camponês, eu fui lesado no meu direito, e me disseram que a lei tutela meu direito. E o guarda falou, sim, mas a porta da lei está fechada para você. Ele diz, mas essa não é a lei? Ele falou, não, essa é a lei, mas a porta da lei está fechada hoje para você. Ele diz assim, bom, mas se essa é a porta da lei e está fechada para mim, eu precisava entrar e falar, olha, se você entrar, se você por acaso conseguir passar por mim, enquanto a porta da lei estiver fechada, haverá a cada outras portas um guarda maior, mais carrancudo do que eu. Então, não tente passar por mim, que você não vai encontrar a lei hoje. Então, o camponês, na sua humildade, ele diz assim, bom, como é a lei que me protege, vou aguardar a porta da lei. Então, ele monta um acampamento, vai, no segundo dia ele bate, aparece o guarda, a porta da lei está fechada. Terceiro dia ele bate, a porta da lei está fechada. Passa-se um mês, aí o camponês tem uma ideia. Ele diz assim, estou acampado na porta da lei faz um mês. Qual que é a razão? Se eu estou aqui há um mês e só eu estou batendo nessa porta, será que só eu precisei da lei? Se essa é a porta da lei, por que só eu procurei ela? Aí ele bate na porta, sai o guarda diz, já te falei que eu vou te avisar se a porta abrir. Ele falou, não quero entrar. Eu só queria saber, se essa é a porta da lei, por que só eu procurei ela? Aí ele falou assim, a lei é universal, mas essa aqui é a porta só para você. A justiça trabalhista, na minha opinião, principalmente fazendo controle de fluxo de constitucionalidade, é o que vai assegurar para esse camponês que essa porta, no caso concreto dele, continue aberta quando ele precisar. Muito obrigado.